Olá, meu colega, minha colega, mais uma vez aqui, o Dr. Marcelo Coelho de Souza, iniciando mais uma live aqui com vocês, nesses tempos difíceis, e dessa pandemia, né, está assolando aí o mundo, o nosso país, mas tentando aí trazer para os colegas os debates, né, jurídicos, né, tendo em vista que não estou apresentando mais julgamentos, né, porque não tem havido sustentações presenciais, orais, né, e então eu estou procurando, de alguma forma, trazer os colegas outras questões jurídicas que eu entendo ser de relevância. No vídeo passado eu falei sobre sustentação oral em ambiente virtual, né? E o caso de hoje, colegas, eu trago aqui para vocês, eu trouxe até o livro do nosso queridíssimo Gilmar Mendes, curso de Direito Constitucional, que é importante aqui, né? Mas o que me traz hoje? Me traz uma matéria, né, publicada dizendo o seguinte, nos principais jornais: Câmara dá 30 dias para Bolsonaro apresentar exames para o Covid. Mas se o presidente não apresentar, segundo o jornal, né, o presidente estaria incorrendo em crime de responsabilidade, com base no artigo 50 da Constituição, que diz: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade e ausência sem justificativa adequada. Quem leu comigo esse artigo, está claro que o presidente da República não se enquadra nele. Por que não se enquadra? Porque aqui o artigo é claro, claríssimo. Ele convoca ministro ou subordinados ao executivo, ou seja, à presidência da República. Subordinado. O presidente não é subordinado, ele é o presidente, ele é o chefe do executivo. Então, não tem que prestar absolutamente nada. Mas, se nós, né, lermos o que diz, né, porque na realidade esse pedido é uma forma, né, de tentar mostrar para a sociedade que o presidente estava com a doença, participou de aglomerações com seus correligionários, né, quando ele passeava lá em torno de Brasília, e por ele estar doente ele acabou ali praticando um crime, né, de responsabilidade, porque ele, em tese, estaria contaminando aquelas pessoas. Uma coisa sem pé nem cabeça, mas que vem ganhando força na imprensa, porque a imprensa, né, é contra o presidente da República. E aqui não é uma defesa do presidente, mas é um fato claro, claríssimo. A imprensa nacional é contra o presidente da República, ponto, pacífico. E se nós pegarmos o texto da lei 1079 de 50, que é a famosa lei do impeachment, que fala sobre a responsabilidade e aí os procedimentos para julgamento, no artigo 4º ela especifica: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Judiciário e dos poderes constitucionais do Estado. No artigo 85 da Constituição, ele acrescenta ali, né, também a figura do Ministério Público. Deixa eu só ler aqui para os colegas o texto correto, né? Ele acrescenta ali a presença do Ministério Público, né? Caso o presidente da República ele atente contra isso, né? São crimes de responsabilidade e os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especificamente contra, inciso segundo, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais da unidade da Federação. Esse artigo, esse inciso segundo da Lei 1079, que é mais abrangente do que a própria Constituição, no capítulo 2º,
Tá lá, define, dos crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais, todos esses que eu acabei de ler. E lá, são crimes de responsabilidade, tentar dissolver o Congresso Nacional, usar da violência e ameaça contra algum representante da nação, para afastá-lo do cargo, violar as imunidades asseguradas, permitir força de uso estrangeiro que força estrangeira transite pelo território nacional, opor-se diretamente por face ao livre exercício do Poder Judiciário, usar da violência ou ameaça para constranger juiz, praticar atos contra os poderes estaduais ou municipais, intervir nos negócios peculiares aos estados e municípios. Então, esse negócio de você está obrigado a apresentar o seu exame, não se enquadra em nenhum desses aqui. Nenhum. Absolutamente em nenhum desses aqui que eu acabei de mencionar. Né? E aí o artigo 85, né, que eu acabei de ler para os colegas, fala isso. Mas por que eu falo que não se aplica a isso? Porque já foi julgado. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, em duas ações diretas de constitucionalidade, né, tanto o governador da Bahia, né, na época, que foi a ação direta de constitucionalidade número 111, de 6, né, entrou contra um ato da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, né, que tentava impor ao governador esse chamamento dele a prestar informações previamente ali acertadas, determinadas, né? E a emenda dessa ação direta diz o seguinte: ação direta de constitucionalidade, medida cautelar, dispositivo da Constituição do Estado da Bahia que prevê a convocação pela Assembleia Legislativa do governador do Estado para prestar pessoalmente informações sobre o assunto determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Fumus bonis iuris que se demonstra com afronta ao princípio da separação e harmonia dos poderes, consagrado na nossa Constituição Federal. Perigo mora evidenciado no justo receio de conflito entre poderes, em face de injunções políticas. E é isso. O chefe do Executivo, e aqui é o Executivo Estadual, mas que se aplica, né, no caso dessa tentativa da Câmara Federal de determinar ao presidente da República a sua convocação para apresentar o seu laudo médico, está aqui, está afastado. O Supremo já decidiu sobre isso. Né? E numa outra ação direta de constitucionalidade, também de relatoria do ministro Carlos Aires Brito, número 2.911, dígito 8 do Espírito Santo, né? Diz lá a ementa, Constituição, ação direta de constitucionalidade, impugnação da expressão presidente do Tribunal de Justiça, contida nos parágrafos 1º e 2º do artigo 57 da Constituição do Estado do Espírito Santo. E diz, os dispositivos impugnados contemplam a possibilidade da Assembleia Legislativa Capixaba convocar o presidente do Tribunal de Justiça para prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime de responsabilidade à ausência justificada desse chefe do poder. Ao fazê-lo, porém, o artigo 57 da Constituição Capixaba não seguiu o paradigma da Constituição Federal, extrapolando as fronteiras do esquema dos freios e contrapesos, cuja aplicabilidade é sempre estrita e materialmente inelástica, maculando o princípio da separação dos poderes. Nesse mesmo julgamento, tem aqui um posicionamento do ministro Ricardo Lewandowski, que eu vou transcrever aqui, e do ministro Joaquim Barbosa, né, que citaram a ação direta de constitucionalidade 111. Né? E aqui o ministro Lewandowski, ele diz o seguinte, ele acompanha o relator, tá? Ele diz o seguinte, senhor presidente, acompanha o voto do relator para declarar também constitucional esta expressão, presidente do Tribunal de Justiça, mas faço por outros fundamentos, porque entendo que o Poder Legislativo não pode convocar um chefe de outro poder. Isso ofenderia o princípio da separação dos poderes. Manifesto respeitosamente minhas reservas quanto aos argumentos relativos ao controle externo, que deve necessariamente sempre ser feito por intermédio dos tribunais de contas. Pondero que, eventualmente, pode haver uma omissão do Tribunal de Contas. E aí o Legislativo poderia agir
ex apponte própria e iniciar uma investigação e deflagrar um processo de finalização, né? E o ministro Joaquim Barbosa, né, o Eros Grau faz coro dessas ponderações, né, do ministro Ricardo Lewandowski, que diz: senhor presidente, também acompanho o ministro relator, mas quero fazer coro com observação do ministro Ricardo Lewandowski. Na verdade, quanto ao controle externo, diz a Constituição no seu artigo 51, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. Trata-se de uma questão que quase criou um incidente seríssimo entre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Poder Executivo e a Assembleia Legislativa, quanto ao advento da Constituição. Isso porque os membros do Tribunal de Contas se julgaram desacatados por serem meros auxiliares do Poder Legislativo. E o ministro Joaquim Barbosa, né, também acolheu essa manifestação, né, e ele fala exatamente dessa questão, de que é a aplicabilidade da ação direta de constitucionalidade 111. Ele diz: senhor presidente, a mim também me basta o fato de que a norma viola flagrantemente o princípio da separação dos poderes. Julgo procedente a ação direta, invocando inclusive o precedente da ADI número 111 do Estado da Bahia. E o que diz o senhor Gilmar Mendes? Gilmar Mendes, no seu livro aqui de 2015, que eu tenho, ele diz: a separação de poderes, como delineada na Constituição Federal, foi um dos argumentos para se julgar inconstitucional o preceito de Constituição Estadual que impunha ao prefeito municipal o dever de comparecimento perante a Câmara de Vereadores. Ele cita a ADIM 687, de relatoria do ministro Celso de Mello, que diz: eis a justificativa para a inconstitucionalidade declarada. A Constituição Federal não pode impor ao prefeito municipal o dever de comparecimento perante a Câmara de Vereadores, pois semelhante prescrição normativa, além de provocar estado de submissão inconstitucional do chefe do Executivo ao Poder Legislativo, sem qualquer correspondência ao modo positivado na Constituição da República, transgredindo, desse modo, o postulado da separação dos poderes, também ofende a autonomia municipal. Ora, pelo amor de Deus, meus colegas, aonde que a Câmara Municipal tem o poder de exigir do presidente que preste informações, que dê ali o seu, apresente o seu atestado, de ser uma coisa pessoal dele? Isso é um absurdo, sem precedente. E vou dizer mais, hein? Muito provável desse tipo de coisinha, vamos dizer assim, desse tipo de coisinha, porque é uma coisinha tão minúscula que não merece nem maiores comentários. Mas esse tipo de coisa, né, esse tipo de requerimento nível baixo, que não tem respaldo jurídico nenhum, porque ele é o chefe do executivo, ele não se submete a nenhuma determinação da Câmara Federal, né? Com base no artigo 50, fala dos ministros e subordinados ao presidente da República. Ele é o presidente. Então é isso, colegas. Caso de hoje, que eu trago para os colegas, esse abuso de poder cometido, e a imprensa, né, como sempre, tentando aí jogar para tentar derrubar o presidente da República. Esse fato não tem nenhum fundamento. Não, e se eu fosse presidente, eu entraria imediatamente no Supremo Tribunal Federal para acabar com esse tipo de tentativa, né? Que é um absurdo o presidente ser coagido no seu cargo por um deputado do PT, né, que fez o requerimento. Porque o principal objetivo é mostrar que o presidente estava ali doente e pedir o seu impeachment por crime de responsabilidade, por ter contaminado as pessoas ali quando ele foi fazer a sua volta ali no entorno do Brasil. Então, colegas, eu queria trazer esse caso que eu achei interessante, né, demonstrando os fundamentos jurídicos, né, que o presidente da República não se submete, nesse caso, a esse pedido da Câmara Federal. Ok? Forte abraço e até a próxima.